Quando eu vou aqui para dentro de Tools, eu vou mostrar aqui rapidamente para você uma User Tools que está criada. Basicamente, ela faz uma chamada de API, passando uma URL como base e retornando uma busca de usuários baseado nessa interface aqui, ID, nome, e-mail. É basicamente isso que essa função faz. E ela tem um outro cara chamado Create User, onde eu passo o usuário baseado nessa interface aqui e dou um post para persistir esses dados aqui de forma remota. É basicamente isso que essa tool faz. Se você perceber, vocês concordam comigo que isso não tem nada a ver com MCP, tá? Isso aqui é código normal, como se tivesse código em qualquer empresa, em qualquer ali, sei lá, uma regra de negócio ou um controller, não é um controller, um service, alguma coisa desse tipo, tá? Então, basicamente isso. Se eu for aqui, eu tenho um arquivo chamado mcp.ts, tá? Estou usando TypeScript. Estou passando aqui com variável de ambiente a chamada da API que vai fazer a consulta. E se você olhar agora aqui, você vai ver que eu tenho uma tool que eu estou registrando. Então, eu tenho aqui o server, onde eu estou instanciando um novo servidor MCP usando o pacote, o SDK oficial, tá? Lembrando que esse SDK tem para várias linguagens de programação, Java, C Sharp, Python, etc. E daí o que acontece? Quando eu vou aqui, por exemplo, para get users, como é que isso funciona? Esse cara aqui, ele é simplesmente um wrapper. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, estou registrando uma tool no meu servidor MCP, chamada get users, onde não tem nenhum parâmetro de entrada, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquele get users, que é aquele meu arquivo que a gente viu aqui de users tools, e eu vou retornar nesse formato aqui, ó, no formato text. Eu poderia colocar application/json, poderia colocar o que eu quisesse aqui, no formato text aqui para mim. E se der algum erro ao buscar o usuário. Então, isso aqui é uma tool sendo registrada no servidor MCP. Ok? Vou mostrar uma outra tool aqui registrada no servidor MCP, que aqui é o para o Create User, né? A gente tem aqui o Users Tools, onde eu tenho o Get Users, que a gente viu, e a gente tem o Create User aqui. Então, o Create User, ele é um pouquinho diferente, porque enquanto o Get Users, esse parâmetro de entrada é vazio, no meu Create User, eu sou obrigado a passar os meus parâmetros. E aqui eu vou passar o parâmetro como? O ID, o nome e o e-mail. Tá? Quem não sabe, quem não manja de TypeScript, JavaScript, o Z aí é o Zod, uma biblioteca que ajuda eu gerar o meu JSON já no meu formato que eu estou querendo, o meu esquema aqui para mim. Tá? Então, eu estou falando que é uma string, uma string, uma string. Então, esses são os parâmetros que o MCP usa para entrada. E aqui, né, ele pegando esses parâmetros, ele vai aqui rechear, né, o nosso usuário baseado naquela interface, vai usar aquela nossa função chamada create user, vai criar o usuário, né, e vai retornar o resultado aqui para a gente. Então, essa é uma tool que a gente tem aqui criando e funcionando. Eu vou testar essa tool mostrando para vocês, depois eu vou mostrar também como que funciona o registro dessas tools, como é que você cadastra o servidor MCP, então a gente tem bastante coisa para ver ainda, tá? Então, aguentem aí as ansiedades aí de vocês para verem essas paradas todas aqui funcionando, tá? Então, o seguinte, a primeira coisa aqui no meu cursor, né, eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar isso aqui para vocês antes. Eu vou aqui no meu cursor settings, é importante eu mostrar isso. Dentro do cursor settings eu tenho um local onde eu tenho os meus servidores de MCP. E você vai ver aqui que eu tenho um MCP prompt que é basicamente um dos caras que a gente vai testar, né? Que é um desses caras que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu dar um atualizar, que agora ele tem o Get Users e o Create User, que eu estava, antes da aula, eu estava dando uma mexidinha. Então, a gente tem essas tools aqui. Depois eu vou mostrar essa Generate Prompt aqui para vocês também, como um bônus
e o porquê que esse bônus aí é importante para vocês. Tá? Então aqui eu registro os meus servidores, vocês veem que eu tenho um MCP Docker, depois a gente vai falar disso aqui também. Então, o meu cursor, ele sabe que eu tenho essas tools ali para ele utilizar. Então, partindo disso, eu volto aqui e eu vou fazer o seguinte aqui para ele. Eu vou pedir, cadastre um usuário com ID, com ID2, nome Wesley, e-mail w@www.com, e eu posso ser mais específico, né? Usando a tool create user. Ou, dependendo de como eu coloco o contexto aqui, ele mesmo já vai se tocar qual tool eu estou querendo usar. Eu estou colocando aqui mais diretamente para ficar mais fácil aqui para a gente ver a aplicabilidade. Mas, basicamente, olha o que ele está falando. Vou cadastrar um usuário com os dados fornecidos. E olha só que interessante aqui. Ele chamou o MCP Tool Create User, e aqui que a gente consegue ver que essa tool MCP foi chamada. Se eu clicar aqui, o que eu vejo? Eu vejo os parâmetros de entrada, ou seja, o meu modelo foi capaz de identificar cada um parâmetro e colocar nos campos certos para o JSON de entrada, e ele retornou o JSON de saída aqui para mim. E ele retornou apenas o usuário cadastrado com sucesso. Eu poderia, nesse prompt, falar, inclusive, retorne para mim o JSON, né? Ou retorne o sucesso mostrando as informações. Aí é tudo uma questão de prompt, porque ele tem esse resultado e ele vai formatar esse resultado da forma como você pediu ali no prompt, né? Ou eu posso falar o seguinte, né? Traga para mim o user com ID2, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai buscar meu usuário e ele trouxe usuário com ID2, aí ID2, nome Wesley, etc. Por quê? Porque ele chamou o getUsers, né? Sem passar parâmetro aqui. Na realidade, ele trouxe todos os usuários. Olha só, galera. Interessante. Porque o meu getUser traz todos os usuários. Olha só que interessante. Eu estou trazendo todos os usuários. Como eu falei com o ID2, ele pegou todos os resultados e mostrou aqui para mim apenas o ID2. Porque esse meu endpoint, ele não tem um endpoint tipo /users /id1, entendeu? Ou seja, eu poderia falar para mim, pegue os users que possuem W no nome. Aí ele vai pegar os users para mim e vai pegar esses dois usuários. Por que ele viu isso? Porque ele tem os usuários e daí ele pega daqui os usuários e o próprio LLM, ele faz essa inteligência de conseguir trazer essas informações. Então, galera, algo bem simples de trabalhar com isso. Da onde que esses dados estão vindo? Estão vindo de um servidorzinho bem simples em Go que eu fiz, que retorna esses dados ali para a gente. Tá? Então, é basicamente isso. Então, acredito que não tem surpresa, mas, ao mesmo tempo, isso é algo que muda todas as possibilidades das nossas vidas, porque, baseado na linguagem natural, eu consegui pedir para ele fazer um cadastro em algo que, eventualmente, eu precisaria de uma interface, com um formulário, com um React, com um botão de submit, e agora eu peço e ele faz para mim. Eu perguntei e ele trouxe o resultado para mim. Aqui está um relatório, que é um modelo de relatório, caso eu queira. Eu poderia falar, gere um HTML muito bonito, apresentável, para todos os usuários, com usuário com ID2. Ele poderia retornar isso para mim de uma forma bonita ali para mim. Então, aí é tudo questão de prompt na hora que a gente for trabalhar. Ok? Então, mostrando tools aqui, depois eu vou mostrar essa prompt tools aqui para vocês, mas é muito mais por uma questão de bônus e falar um pouco de prompts, não os prompts do MCP, mas prompts mesmo com workflow para desenvolvimento de aplicações. Então, galera, essa é a nossa primeira etapa que a gente tem aqui em relação à utilização de tools com MCP. O grande ponto é que o cursor, ele usa e ele tem para utilidade apenas tools. Lembra que a gente falou de resources e prompts? O cursor, ele não suporta, ele não implementa prompts e resource.
provavelmente ele acha, para que eu vou precisar disso para programar, né? Vamos usar tool para tudo. E eventualmente faz sentido mesmo, né? Às vezes, cara, para que eu vou querer resources para eu pegar um dado? Cara, então eu acho que na cabeça deles não faz sentido implementar prompt ou resource. Eles poderiam estar fazendo isso, mas o cursor só suporta tool. Beleza? Mas não é porque o cursor apenas suporta tools que outros caras não possam suportar resources e prompts. Essa que é a grande questão. E é por conta disso que eu vou mostrar aqui para vocês implementações de resources. E eu criei 2 resources aqui para a gente brincar. Um resource, tá? São carros em estoque. O que significa isso? Eu tenho uma função que eu dou um get carros stock resource, onde eu busco localmente num arquivo MD, tá? Um arquivo MD chamado carros em estoque. Por isso que eu falei que eu tinha uma pastinha chamada resource, que chama carro em estoque, onde eu tenho uma lista de carros em estoque com o preço dos carros aqui para mim, com algumas informações. Simplesmente é uma lista. Isso poderia estar vindo de um banco de dados, poderia estar vindo de algum lugar, tá? Mas é um recurso. Esse meu recurso está num arquivo TXT, MD, Markdown. Beleza? Então, esse aqui é um carro em estoque. Basicamente, o que essa função faz é, ela lê o arquivo, carrega na memória e retorna isso nesse formato aqui, ó. O RI, href, o MIME-type, que é Markdown, o texto é carro em estoque content, que é o resultado final, e aqui o size, que é o tamanho desse recurso. Por que eu preciso desse retorno? Porque o meu servidor MCP, ele utiliza, tá? Deixa eu esconder as minhas tools aqui para ficar melhor para a gente ler os arquivos. Então, aqui se você olhar, registrar recursos carro em estoque. Então, se eu for aqui no resource, olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando um resource chamado carros em estoque. O resource é chamado em resources, carros em estoque, ou seja, ele tem que ter uma URL única para ele poder ser chamado internamente. E quando esse resource for chamado, a gente simplesmente vai pegar o quê? Vai pegar o get carros em estoque resource, que vai ler aquele MD ali para a gente. Simples assim. Ok? Então tá aqui o nosso server .resource sendo registrado. Perceba que aqui eu estava dando um server to para registrar, e aqui eu estou dando um server resource para registrar os meus carros em estoque. Porém, eu quero ter um outro recurso que para mim é importante no contexto do meu negócio. Cotação do dólar. Eu criei aqui uma função, tá? Que ela faz uma consulta, tá? Do dólar em relação ao real, tá? Então, eu faço uma chamada aqui nesse endpoint, pego a cotação, pego a data, faço um float para ficar bonitinho com as casas decimais e eu retorno um content falando que a cotação atual do dólar é de tanto e a última atualização quando essa cotação foi solicitada. E eu falo que o retorno do meu conteúdo é um text plain. Estou falando que ele tem o content e o length igualzinho ao outro. A única diferença é que o outro está lendo o arquivo TXT e aqui a gente está fazendo uma chamada de API. Basicamente, é isso que está acontecendo aqui para a gente. Mas se você perceber, eu estou buscando um recurso externo. Eu estou buscando uma fonte de informação que eu preciso utilizar. Basicamente, é isso que ele faz aqui. Aqui é só tratamento de erros, como que isso aqui está trabalhando. E aí, eu tenho esse recurso aqui registrado aqui para mim. Então, eu tenho carro em estoque e eu tenho cotação dólar, que é o nome do meu resource. A URL, que é o RI do meu resource, é cotação dólar. E ele dá um return, get cotação dólar, aqui para o meu resource. É isso que está acontecendo e agora eu tenho esse resource aqui comigo. Ok? Bom, se o cursor não consegue usar, quem poderia utilizar esses tipos de recurso?
basicamente, qualquer software que implemente um client MCP que queira prover recursos para o usuário final. Tá? Ou seja, você, desenvolvedor, nesse momento, pode criar no software da sua empresa, implementar o client do MCP, onde você tem a capacidade de ler esses tipos de recurso baseado na URL desses recursos. Simples assim para você conseguir entender como isso funciona. Então perceba, galera, esse aqui é o server MCP. Você, desenvolvedor, você pode pegar o software da sua empresa e consultar esse server para pegar esses recursos para facilitar a vida dos seus usuários, tá? Então, isso aí é um ponto importante. Como que eu consigo ver isso na prática? Eu vou mostrar para você de duas formas, mas a primeira forma eu vou mostrar uma ferramenta que é importante que você conheça para você testar os seus servidores MCPs no seu computador de uma forma mais clara, de uma forma melhor. Existe uma ferramenta chamada MCP Inspector. Você dá um npm install MCP Inspector e esse MCP Inspector ele vai subir um servidor web na sua máquina e esse servidor web, deixa eu abrir aqui, vai cair aqui, ó, nesse cara. Deixa eu aumentar o zoom aqui para todo mundo conseguir ver melhor, tá? Esse meu servidor aqui, meu inspector, você vai perceber que eu estou usando o Docker. A gente vai falar sobre isso em relação para servidores MCPs, tá? Mas basicamente, deixa eu só ver se está tudo certo, para ver se não vai dar ruim. Em tese está tudo certo. Eu vou dar um connect. E ele não está conectando. Docker run. Deixa eu ver. Bom, era só faltava essa porque não está conectando. Deixa eu tentar dar um build aqui na minha aplicação para poder botar esse cara a rodar. Deixa eu ver aqui, ó. Docker build. E vamos ver se esse cara vai agora aqui pra gente. Vamos lá. Connect. MCP Inspector, check de console errors. O que está dando erro aqui no meu console do meu MCP Inspector? Cara, ele está tentando via SSE. Caras, galera, esse é o tipo de coisa que você faz o dia inteiro e testa o dia inteiro funcionando e na hora que você vai testar aqui na frente de todo mundo não funciona. Deixa eu tentar entender qual que é o erro que ele está podendo dar aqui para mim. Docker run. Deixa eu verificar, inclusive, se o meu Docker ele está subindo esse cara aqui. Ele não está nem tentando subir o meu servidor. Deixa eu tentar botar aqui subir esse novo MCP Inspector aqui. Peraí. Deixa eu matar. MCP Inspector 6277 6274. Aqui, vamos lá. Torcer para essa parada funcionar. Aí, funcionou. Então é o seguinte, galera. Se vocês olharem aqui no meu MCP Inspector, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor para todo mundo. Vocês vão ver agora aqui que eu tenho tools, se vocês olharem. E se você olhar aqui, eu tenho list tools. Quando eu clico em list tools, você vai perceber que eu tenho 3 tools aqui. Essa aqui eu vou falar por último para vocês. Eu tenho a get users, então quando eu clico nela, eu posso dar um run tool, ele mostra o resultado dessa tool. Se eu dou um create user, eu posso passar o parâmetro que eu quiser. E daí eu dou um run e ele está dando inválido o código por algum motivo aqui para mim, do path que ele deve estar passando na validação do e-mail inválido, alguma coisa desse tipo. Eu não quero nem olhar isso aqui agora. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu tenho resources. Tá vendo aqui? E se eu for aqui em list resources, eu tenho aqui carros em estoque, que eu posso clicar. Deixa eu diminuir um pouco o zoom.
E aqui você consegue ver aquele conteúdo daquele meu markdown que foi disponibilizado como resource. Da mesma forma que eu tenho cotação em dólar, que quando eu clico, se eu olhar aqui, eu vejo o meu texto. Ó, a cotação atual do dólar é de 5,62, atualizado nesse horário, e o size é esse tal. Então, se você perceber agora, eu tenho recursos disponibilizados no meu MCP Server. Ok? Então, guarde bem. Por enquanto, nós temos agora tools, nós temos resources aqui disponíveis aqui para gente. Vocês vão entender como que eu consigo acessar isso agora aqui também. Eu vou pegar o Cloud aqui para mim, tá? Em tese, eu tenho que reiniciá-lo, porque toda vez que você faz alteração no seu servidor MCP, ele vai iniciar e carregar os servidores. Se eu clicar aqui agora, Attach from MCP, e eu escolher Choose Integration, você vai ver agora aqui que eu tenho cotação do dólar. Tá vendo? Se eu clicar em cima, eu tenho a minha cotação do dólar atual, como resource externo. Se eu clicar ainda aqui, eu tenho carros em estoque. E se eu clicar aqui, eu tenho a minha listagem dos meus carros em estoque. Tá? Então, isso aqui, galera, muda o jogo de qualquer empresa. Porque agora, esses recursos, eles ficam disponíveis no software que a gente está desenvolvendo. Tá? E a gente consegue utilizar esses recursos para entrar junto com o prompt da IA. Então, ao invés de agora você sair fazendo milhares de consultas ou estruturando aquele RAG gigante, não estou dizendo que a gente exclui e o RAG não deva existir mais ou qualquer coisa, mas hoje é muito mais fácil a gente fazer uma consulta de API, pegar algum dado no nosso banco de dados e conseguir disponibilizar isso no formato de resource para que um usuário final possa utilizar. Tá? Então, aqui estamos falando de resources agora que está aparecendo aqui para a gente. Porém, por último e não menos importante, nós temos um outro cara aqui que a gente chama de prompt, que eu falei para vocês em relação à estruturação de um MCP. Como é que funciona o nosso prompt aqui, tá? O nosso prompt aqui eu fiz da forma mais simplória possível. Eu tenho uma proposta comercial de prompt. Como é que funciona? Eu vou ler um arquivo chamado prompt.md na pasta prompts, que está aqui dentro. Vou ler esse arquivo. Vou pegar os dados de entrada do usuário, nome e e-mail, e estou dando um replace no nome e no e-mail com esses placeholders aqui para mim. E eu vou retornar o resultado desse prompt personalizado que eu tive agora aqui. Basicamente isso que eu estou fazendo. E aqui no meu servidor MCP, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no meu prompt e eu registrei um prompt chamado de proposta comercial de veículos, onde eu passo o nome, passo o e-mail, né, e mando essa chamada aqui para dentro do meu programa. O que isso significa? Se você olhar o conteúdo desse meu prompt, ó como é que tá. Prompt de proposta comercial de veículos. Para o e-mail, nome do cliente, e aqui tem um prompt. Gere um e-mail para uma proposta comercial para o cliente nome, com a lista de carros disponíveis em nosso estoque, com a lista disponíveis em nosso estoque, baseados no nosso estoque. Galera, eu escrevi isso na mão, tá? Então, não usei IA para gerar esse meu prompt, mas eu acho que todo mundo entendeu. Disponíveis em nosso estoque. Também informe o valor dos carros em dólar, baseado na cotação do dia, informando a cotação do valor do dia. Deixe claro que essa oferta é válida por 7 dias, com essas condições especiais. Ok? Então, isso é um prompt registrado no nosso sistema. Agora, eu acho que a coisa vai começar a fazer sentido, como é que essas peças elas começam a fazer mais sentido para todo mundo aqui. Por quê? Porque agora, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, escolher qual o prompt que eu quero de proposta de veículos,
Prompt é algo escolhido pelo usuário, então eu sou obrigado a falar o nome do cliente. E o nome do meu cliente aqui vai ser Rogério, com e-mail de rogério@emailx.com. Beleza? Vou dar um add prompt aqui para mim. E agora, o que eu tenho? Eu tenho os recursos que eu preciso para minha proposta comercial e o prompt para ele gerar a minha proposta comercial. Então, quando eu chego aqui e dou um Enter, sem digitar nada no prompt, eu posso colocar, sim, vamos criar esse e-mail, eu vou colocar, sim, crie. Eu devia ter colocado para ele criar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um e-mail da proposta comercial, ele vai fazer um draft aqui para mim, de vendas altas, porque eu não falei de quem é, proposta comercial exclusiva, veículos disponíveis, prezado Rogério. Esperamos que essa mensagem encontre bem. Essa é manjada, né? De que te encontre bem. Veículos disponíveis, cor, preço e o preço em dólar americano. Condições especiais, nananana, validade da proposta para agendar, esperamos, etc. Galera, vocês conseguiram perceber o nível de facilidade que um usuário final consegue ter usando inteligência artificial hoje, baseado nos recursos e nos prompts que você deixa disponível para ele? E a partir daqui, o usuário pode interar, melhorar o e-mail e etc. Mas o fato é, eu consegui pegar um prompt pronto para que esse cara não tenha que ficar pedindo para IA sempre a mesma coisa. Eu coloco apenas os campos que eu quero mudar. Eu preciso do dólar para fazer essa cotação, então eu tenho um resource da cotação do dólar. Eu preciso do meu inventário, da lista dos meus carros. Ok, eu tenho meus carros. E eu peço para ele gerar minha proposta usando aquele meu prompt. E quando isso acontece, simplesmente eu tenho uma baita utilização do que pode ser feito. Então, pessoal, quando a gente está falando em MCP especificamente, a gente abre um leque de possibilidades em aplicabilidade, tanto para a gente que desenvolve, mas fundamentalmente para as empresas que cada dia vão estar mais dirigidas por IA. Agora, o cara que demorava 10 anos para fazer uma proposta dinâmica, com o valor do dólar, com não sei o quê, ele consegue fazer isso com 3 cliques. Tudo bonitão. E o mais interessante, o desenvolvedor, ele não precisa mais fazer algo desse tipo. Tenho certeza que se você tivesse que fazer esse sistema, essa funcionalidade de gerar propostas comerciais para um vendedor na empresa que você trabalha, né, se você tivesse esse caso de uso, você gastaria muito mais tempo. E com certeza iria e voltaria várias vezes para o cara. E é tela, é interface, o padrão. Aqui o cara ele tem muito mais controle e velocidade naquilo que ele está fazendo. Então, aqui a gente consegue ver a utilização conjunta de tudo, né? Eu poderia chegar e fazer, inclusive, o seguinte, né? Eu poderia falar, olha, cadastre esse usuário com esse e-mail e esse usuário que você acabou de cadastrar, ele vai fazer parte do prompt, use o recurso do meu inventário e use também o dólar e gere a proposta para o cara que eu acabei de cadastrar. Perceba tudo isso usando MCP. Beleza? Então, pausa agora para as perguntas. Fez sentido, galera? Aplicabilidade agora disso aí? Quem está com a mão levantada pode fazer a pergunta e tudo mais. Tem alguma fila aí? Tem a fila com a mão levantada, então a fila tá com o André. O próximo aí da fila é o André. Pô, já foi o primeiro, que sorte. A minha pergunta foi um negócio que ficou lá para trás, tá? Quando você definiu a URI, tá? A URI do recurso, aquilo ali vai ser uma URI estática? Aquilo ali é um prefixo? Porque eu tô pensando já no caso de começar a criar... Cara, é que eu fiz, como eu fiz um exemplo, ele tá tudo estático. Mas você pode ter um banco de dados, registrar todas as URLs e tudo mais, tá? Não, Então, beleza. Só para ter essa ideia, que é daí que eu queria começar mesmo. Começar a registrar banco, registrar fonte de dados para hack, sei lá, object store, esse tipo de coisa. Dá para fazer bastante coisa. Mas dá para perceber que, cara, é uma baita utilização, fala a verdade. Sim. Principalmente para economizar problema de hack. Economiza, cara, com certeza economiza. Beleza.
Fala, meu querido Dinamite. É, cara, eu vejo grandes possibilidades já para abrir até negócio, bem simples. Ah, mas a minha dúvida era o seguinte: tu fez aí e tal, né? Mas quando eu tava fazendo também, eu fiz tubos, né? Eu vi que gastava muito token ali e tal, né? O jeito que você fez aí localmente, né? Ele vai gastar alguma coisa, o resource, ou não, não sei. Basicamente, tudo que vai ser entrado no prompt vai gastar recurso. A regra Vai é, gastar recurso, vai né? entrar. Então, o que estava naquele prompt, o que estava naquele TXT e o que estava na cotação do dólar vai entrar ali e vai entrar e vai cobrar. É basicamente isso. Entendi. Beleza. Nessa linha ser mais chato cobrar. Cara, é que assim, não tem muita mágica, porque a IA, ela tem que receber esses tokens para conseguir gerar esse, né? O que a gente está fazendo com resources é basicamente fornecendo fonte de dados, que é o que a gente já faz hoje. Basicamente é isso, né? Entendi. Não, beleza, era só a questão de custo que eu tinha dúvida, assim. Show. Maravilha. Aí, Wesley, Eu em vi, cima do custo. Desculpa, só completar a pergunta dele. Em cima do custo, você chegou a fazer algum teste disso com modelos open source? Eu não, tenho muito interesse nisso, principalmente na parte de desenvolvimento, né? Hoje eu desenvolvo com modelos open source, queria fazer igual você, essa parte toda de passar documentação e tudo mais, mas enfim, tem que aprender direito. Mas isso daí com modelos open source reduziria bem o custo, né? É só ter qualidade no modelo. cara, com certeza. Com certeza. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente sempre tem que levar em conta é usar o modelo certo para o contexto certo que você está utilizando. Eu acho que esse é a maior sabedoria que nós desenvolvedores temos que ter hoje, né? Cara, tem modelos extremamente específicos que para determinadas tarefas eles são extremamente baratos e vai resolver, né? Ah, fazer uma transcrição, fazer não sei o quê. O cara não precisa de nada, ele só vai transcrever. Ah, eu preciso de um modelo que faça cálculos, né? Eu vi gente no chat falando, por exemplo, como que eu garanto que esses cálculos estejam bem? Cara, realmente eu consegui fazer prompt. E aí, fazer prompts, meus amigos, ah, ah, são horas e horas e horas de aulas, e que inclusive eu estou gravando para que vocês consigam entender e minimizar esses riscos aí de alucinação. Tem muitas técnicas e técnicas que são bem precisas. E novamente, uma coisa importante, galera. O vendedor, ele é responsável pelo e-mail dele, tá? Então, essa tabela de preços aqui, obviamente, ele tem que revisar. Provavelmente as empresas que vão usar isso têm que colocar um disclaimer. Isso é um draft, tá? Para garantir, tá? Então, existem, assim, hoje em dia, com prompts muito assertivos, com prompts extremamente intencionais, a chance da IA errar em algumas coisas básicas é muito baixa, tá? Mas é possível. Então, por isso que entender muito sobre prompt é algo que a gente tem que saber, tá? Principalmente com o desenvolvimento. E é algo que eu não vejo as pessoas estudando. Daí, pá, tem ansiedade com IA, e daí quer matar IA, e daí a gente cai nesse fluxo que a gente fica, tá? Na maioria das vezes, 90% da sua ansiedade com IA, vamos dizer 80-20, 80% é porque você não fez o prompt direto. Os outros 20% é porque a IA mata a gente mesmo de ansiedade. Mas eu acho que você consegue reduzir em 80% a sua raiva com ele trabalhando com os prompts corretos. Fechou? Temos o Rogério. O Rogério já perguntou? Uma pergunta simples, assim, só para entendimento de analogia. Essa construção desse server, ele estruturalmente ele lembra muito o que seria um service REST HTTP, né? O que ele, na essência, né? Ele É como se poderia, é como se estivesse cadastrando rotas, né? Basicamente isso, né? eu pensei, me pareceu assim, o MCP poderia
tem uma similaridade com back-end para IA, de alguma, fazendo analogia, obviamente. Cara, eu juro que eu não consegui entender, mas basicamente o MCP Server, ele é o nosso back-end que a IA vai consultar. É basicamente isso. O MCP Server é um back-end. Tá? E ele vai rodar geralmente ao lado do cliente? Ele pode rodar totalmente remoto. Ele pode rodar totalmente remoto. Por exemplo, esse MCP que a gente está usando aqui, ele está utilizando remoto via rede num container Docker que ele está rodando. Por exemplo. Via rede. Entendeu? Tá. Perfeito. É isso. Doutor Félix, mostre sua face, Doutor Félix. Cara, eu tô numa situação meio complicada aqui, eu acho que não vai rolar, não. Mas a minha dúvida ela é bem rápida ali, é só sobre a cloud que você tá usando. Eu comentei no chat ali que esses dias eu acessei o painel acessei a interface da cloud lá, apareceu 800 pila por mês, eu já saí da página. Tu tá usando uma cloud rodando local? Essa ideia que você tá usando? Porque ela tá vendo o teu Docker, isso que eu não entendi. Cara, eu juro que eu não entendi a sua pergunta, cara. Quando você tá falando de cloud, você tá falando de cloud provider, tipo Amazon, coisa? Aqui o ambiente da Cloud Desktop. Eu usei ele no modo free e funcionou com o MCP. O Cloud Desktop. Caiu minha net aqui. Voltou? Ô, Félix, Acho que não é quando você tá falando cloud, você tá falando de cloud provider AWS ou cloud desktop que a gente tá mostrando? Pelo jeito é desktop, então. É a cloud, a IARI, não a cloud 3.7 Sonnet, né? Que a cloud 3.7 Sonnet, ela é um modelo da cloud, né? Não de cloud nuvem. Cloud CLAUD. Tá, a $800, cara, aí vai depender muito do seu plano que você tem e o quanto que você vai fazer a utilização e principalmente no caso, né, se a empresa for utilizar, ela vai ter que bancar com o custo de cloud. Agora, $800... Não, R$800, tá? Oi? Mensal. Tá, R$800 mensal. 800. Cara, eles têm vários planos. Eu, com certeza, não pago 800 mensais. Eu pago, acho que $20. É o plano básico deles aí, que você consegue usar bastante e coisas desse tipo. Mas eles têm um plano então mais... tua... Mas ele tem um plano mais master aí. Cara, é independente do plano. Usar MCP é independente do plano, tá, cara? Não, mas essa que tu tá usando não tá web, né? Tu baixou um aplicativo deles, é por isso que tu tá conseguindo ver o Docker. Eu instalei o Cloud Desktop, isso. Ah, tá. Não sabia que tinha essa opção. Show de bola. Era só essa dúvida mesmo. Show. Eliverto, fale aí, meu amigo. Mostra a sua cara, Eliverto. O Félix não quis mostrar o rosto dele. Mostre a sua. Aí, ó. Boa noite. Minha dúvida é bem pontual e talvez um pouco polêmica, voltando até um pouco na sessão anterior ali, onde a gente falou, né? O pessoal trouxe aquela ideia dos super-heróis que usam essas ferramentas de aceleração aí, como N8N e por aí vai. Cara, como é que a gente joga esse jogo agora? Minha dúvida é um pouco disso, tá? Porque eu sou mais business do que tech nesse momento, tá? Eu flutuo muito. E eu vejo assim, que a gente tem que usar isso, a gente tem que acelerar, a gente tem que... Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter essa preocupação técnica em criar guarda-reios, criar boas práticas. Eu vejo muito, tipo, aquele momento no software lá, tipo, anos 70, 80, quando, tipo, os softwares começaram a nascer, a gente fazia aqueles softwares macarrão, todo mundo fazia, e aí começou a vir algumas pessoas com ideias de padrões, de design de software, e por aí vai, sabe? Eu tô vendo que tipo, a gente tá numa nova onda, e a IA tá trazendo uma nova onda, e a gente tá despadronizado nessa onda. MCP talvez seja um dos primeiros padrões que tá surgindo aí nesse mundo de IA, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo um novo público para esse contexto, que é o público de business que quer botar a mão na massa ali. Cara, meu amigo, tem a iniciativa do GitHub que é 1 Billion Devs. Meu amigo, o lance é o seguinte, daqui para frente, todo mundo vai ser desenvolvedor de alguma forma. Isso é só uma questão de camada de abstração. Entendeu? Eu posso falar que você que programa em Java não é desenvolvedor porque você não conhece Assembly?
Daqui a um tempo, eu não vou poder falar que o cara que mexe, sei lá, com N8N não é um programador porque ele não programa em Java. Eu acho que isso é só uma questão de tempo, entendeu? A forma de desenvolver software vai mudar e já está mudando. O ponto é que a gente está num momento, né? A gente está num ponto de inflexão que ninguém sabe para onde vai. O que eu tenho certeza é que a forma como a gente desenvolve software vai mudar completamente. Completamente. E essas camadas de abstrações, elas vão cada vez mais aumentar. Eu acho que o desenvolvedor do futuro vai ser o desenvolvedor que ele tem um conhecimento técnico extremamente aprofundado para garantir que o software ele consiga sobreviver ao tempo. Tudo em relação ao desenvolvimento é o software em relação ao tempo. A diferença de um desenvolvedor hoje que não sabe nada, escreve no cursor e sai fazendo um jogo, para um desenvolvedor que faz a mesma coisa, entende e faz o mesmo jogo, é que provavelmente o jogo do cara que não sabe nada, em menos de 15 dias, ele já vai ter problemas de alta complexidade, alto risco. E daí problemas de manter, e daí simplesmente começa a inviabilizar o projeto. O desenvolvedor que entende mais, um arquiteto de software, um arquiteto de solução, ele consegue diluir a complexidade ao longo do tempo. Não que não exista complexidade, porque a complexidade sempre vai existir. Quanto mais tempo e mais código, maior a complexidade. Afinal de contas, quem aqui hoje não tem vontade de sair reescrevendo todo o código da empresa que você trabalha? Não, de fato. De Entendeu? fato, concordo com esse ponto. Mas eu vejo assim que a gente tem, tipo, os perfis hoje, olhando para a galera de produto, a gente gosta muito de desenhar aquele cenário feliz, né? Tipo, o cara vai fazer um login. Eu só sei como o cara faz um login feliz. Eu não sei como é que é um cenário de exceção. Então, quando eles vão para essas ferramentas de aceleração, eles vão lá e também e criam pipelines felizes nessas ferramentas de aceleração. E é normal que daí quando você tenta escalar esse produto, ou quando você tem... Eles não sabem do que eles não sabem, na realidade, né? É Exato. basicamente isso. E, cara, eu acho que a coisa mais natural do mundo acontecer, e acredito que da mesma forma... Eu vou até mais longe. Por exemplo, qual foi a última vez que alguém aqui desenvolveu um sistema de login e senha? If login é igual a e-mail, e senha é igual a tal, sucesso. Nunca mais, porque os frameworks já entregam isso. Daqui a um tempo, provavelmente, essas ferramentas de aceleração vai entregar também um monte de caminho triste também no meio de toda essa história. O fato hoje é como eu vejo o mercado hoje, porque eu não consigo ver o futuro, eu não consigo prever o futuro. O que eu vejo hoje é que existe um poder muito grande para as pessoas de produto, para as pessoas que querem criar negócios, para pessoas que veem processos que podem ser melhorados. Essas pessoas conseguem criar essas ferramentas, elas conseguem utilizar essas ferramentas, mas eu acho que quando essa prova de conceito está clara, madura no ponto, era isso que eu queria, ali é o momento de pegar aquele N8N, levar para a galera do dev e falar, galera, eu queria algo assim. Vai ficar muito mais fácil. Porque o mais difícil, às vezes, na área de produto, inclusive, é prototipar, é conseguir manter aquela comunicação clara para o desenvolvedor. Às vezes, a documentação, falha de comunicação, todas essas coisas que acontecem na empresa, quando um cara ele consegue prototipar algo, as coisas mudam de cenário completamente. Então, eu acho que quem é da área de produto e quem não é desenvolvedor, cara, essas pessoas, elas estão ali com a faca no queijo na mão para tirar as ideias delas no papel e fazer as ideias delas virarem verdade. O ponto é que isso vai até um certo limite, porque se passar desse limite, o negócio fica perigoso. E eu acho que é esse limite agora que não existe. E tem milhares de coisas saindo aí pela internet que a gente não sabe o efeito colateral. Nós que somos desenvolvedores, tem claros exemplos agora que a quantidade de códigos duplicados aumentaram, a quantidade de bugs, a quantidade de vulnerabilidades aumentaram desde quando a gente começou a usar códigos gerados por IA. Imagina quem não é desenvolvedor, o que não vai sair. Então, eu sou super a favor dessas ferramentas. Eu adoro toda a possibilidade que dá poder para uma pessoa que tem uma ideia poder tangibilizar essa ideia.
nem que essa ideia seja um protótipo para que outra pessoa profissional consiga colocar isso em prática com boas práticas, minimizando os riscos ao longo do tempo. E para mim finalizar aqui só, Wesley, estou muito alinhado com o que você respondeu aí. Vamos olhar para o outro lado, né? Tipo, porque eu vejo meio que uma guerra de perfis entre essa galera de produto e a galera de tech, né? A gente de tech, a gente não é um pouco restritivo à entrada dessas soluções? Claro que somos. A gente está no momento de negação, meu amigo. Tá aparecendo um cara que programa. O cara vai dar 3 cliques no N8N, ele consegue conectar 3 agentes e botar um MCP e dar um clique, o negócio está funcionando e você demora só para configurar seu ambiente de desenvolvimento uma manhã. Você vai ficar o quê? Você vai ficar com invejinha. A gente está numa fase de negação. Até usando as palavras do colega, ele falou, os caras estão se sentindo herói. Mas não é um pouco de a gente estar saindo do papel de herói, vendo outros assumir o papel de herói? Tipo, não é esse sentimento cara, de ego porque ferido? é aquela parada. A gente sente como se o cara estivesse trapaceando. Entendeu? Como se o cara estivesse de sacanagem, cortando um atalho. Mas que, no fundo, a gente sabe que aquele atalho não se mantém ao longo do tempo. E daí a gente fica a pé da vida. Mas se a gente olhar pensando em negócio, em business, porque no final das contas, tudo é negócio, cara, conseguir prototipar, fazer MVPs com esse negócio, cara, é maravilhoso, até pra galera de tech, porque quando a galera de tech vê isso, imagina se tudo que se tivesse que fazer, alguém já desse pronto, especificado, com os fluxos funcionando e você só tem que replicar isso de forma decente. Sua vida como desenvolvedor seria muito melhor, muito mais fácil, entendeu? Se o cara de produto conseguisse fazer algo minimamente funcional para você conseguir replicar. O ponto é que nós desenvolvedores, isso é a minha opinião, tá? Nós desenvolvedores não, eu desenvolvedor, tá? Sou um cara um pouco egocêntrico e quando eu acho que alguém está fazendo algo muito mais rápido, de uma forma muito mais fácil, eu não quero admitir que ele está fazendo isso certo. De alguma forma ele está trapaceando e eu sei que aquilo que ele está fazendo não está legal. E automaticamente eu me fecho para nem experimentar essas ferramentas que possam, inclusive, me ajudar a fazer provas de conceito para depois eu colocar a mão na massa no meu próprio código. Eu já usei N8N para um monte de coisa que eu queria fazer, eu testei, ficou legal e depois eu fiz virar código. Então, às vezes, a gente cria uma barreira tão forte com essas ferramentas que a gente deixa de experimentar algo que pode te ajudar. Boa, obrigado. Tô fechado. Show? E lembrando, galera, ninguém precisa concordar comigo, tá? E não acho claramente que a IA vai substituir o desenvolvedor e etc., mas o fato é que a IA já substitui desenvolvedores, tá? O desenvolvedor tarefeiro que faz editor de CRUD, que só faz aquelas coisas que são totalmente comuns hoje em dia, o seu chefe não vai chegar para você e falar, estou te demitindo por conta de IA, a não ser que seja um chefe muito maluco. Mas o chefe vai falar, eu não vou mais contratar gente, porque eu não preciso mais desses profissionais, porque um desenvolvedor agora faz o que 4 faziam antes, porque esse cara é muito bom tecnicamente, ele entende do que ele está fazendo, ele sabe programar de verdade com IA, logo, a produtividade dele é muito maior. Então, para que eu vou contratar a mesma quantidade de desenvolvedores hoje em dia se a IA aumentou muito a produtividade? É aí que acontece a substituição. A substituição, ela é inversa, ela não é assim, agora faz tudo, não existe desenvolvedor. Na realidade, é um desenvolvedor te substituindo, porque ele entende muito de IA e porque ele é um bom desenvolvedor, e você é um desenvolvedor que não entende muitas vezes de IA e tem fraco conhecimento, e você vai ser facilmente absorvido por esse cara. Tá? Então, o dev que tem fundamento forte, básico, entende de arquitetura, entende de desenvolvimento, tem crivo forte, e esse dev que entende de verdade programar com IA, cara, esse cara aí é insubstituível. E ponto. Esse é o futuro dos desenvolvedores daqui para frente. Se você não manjar de IA de verdade, e manjar de IA não é entrar no cursor e falar desenvolva melhor esse bug. Cara, isso não é trabalhar com IA, tá? Então, o dev tem que saber essas duas coisas. Ser bom desenvolvedor e ser bom com IA. Não tem mais jeito. O cara que é só bom com IA vai desenvolver coisas ruins. O cara que é só bom vai ser lerdo porque nunca vai conseguir competir com a velocidade com uma IA trabalha. Então, eu acho que é um pouco dos dois.
Mais perguntas? Aqui tem o Paulo, vou responder mais algumas e daí a gente vai para quase para o desfecho, que eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês de deployment, como que você implementa e distribui um servidor MCP, tá? Ô Wesley, boa noite, tudo bom? Fala aí, cara. Vê só, Wesley. Então, pelo que eu entendi, vamos supor, o MCP é como a gente estivesse criando uma API, agora uma API para a IA. Eu estou vendo o mercado para o pessoal de negócio. Vamos supor, fica mais fácil para ele, vamos supor, a gente tem um bocado de API, vamos supor, eita, eu preciso de tais dados, hoje em dia, vamos supor, ele precisa de tais dados, ele vem e me pede, eu tenho que desenvolver algo que consuma essa API, essa API, essa. Se eu faço um MCP expondo essas APIs, a própria IA ela vai buscar isso automaticamente. Então é só ele solicitar isso. Então fica muito mais simples de trazer esses dados. Então a ideia é essa, né? A ideia é exatamente essa, e não só trazer os dados e a IA responder esses dados no formato que o usuário pediu, ou numa conversa, ou numa tabela, ou num relatório, ou num PDF, não interessa como, entendeu? Isso que é o mais interessante ainda. Ou num formato de uma proposta comercial, como que eu estou mostrando aqui. Não, entendi, ótimo, perfeito. Assim, agora o que falta é as empresas começar a ter essa cultura, porque vamos supor, eu trabalho na Riachuelo e como é uma empresa muito grande, ela tem um nível de hierarquia gigantesco. Quanto mais a empresa é maior, mais dificultoso algo para você pedir, para você ter. Vamos supor, como vai ser que é uma coisa muito nova ainda, mas a empresa ela tem muito medo de utilizar IA para não expor suas informações. Até que ponto ela é seguro isso? Como já Então, aconteceu. cara, a minha opinião é a seguinte: é tão seguro quanto os dados você disponibilizar para IA. Se quando o cara pediu alguma coisa, você trouxe dados sensíveis para ele, simplesmente ele vai receber dados sensíveis. Então, você como desenvolvedor, na hora que o cara for fazer algum pedido, você tem que validar o controle de acesso dele para que ele tenha acesso somente a MCPs ou MCPs com determinados parâmetros forçados para que ele tenha apenas dados. Então, essa parte de segurança de informação é um outro mercado que está se redefinindo também como que vão ser esses controles de acesso, porque muda tudo. Você tem toda a razão. Não, mas também, certo, beleza. Isso é uma questão de segurança. Mas o que a cultura da empresa tem é que esses dados estão passando pela inteligência artificial. Ele está tendo essa informação. Será Mas daí vai depender muito. Essas empresas grandes, elas vão firmar contratos com empresas grandes como OpenAI, como Anthropic, e normalmente nesses contratos mais enterprises existem termos de uso e compliance de que os dados que são passados para essas IAs, elas não são usados como dados de treinamento. Tá? Então, existem esses tipos de contrato, esses tipos de coisa, e isso já existe, já acontece, inclusive. O ponto é você acreditar, mas eles estão fazendo contratos bilionários, né? Então acredito que é a mesma coisa. Como que você acredita que o servidor, que a Amazon está hospedando o seu banco de dados, ela não está dando os dados para outra pessoa também? Você confia porque é uma empresa grande, regulada, que tem termos de privacidade, etc. E você confia. As empresas de IA, basicamente a mesma coisa. Você vai ter que confiar. Não tem muito o que fazer. Agora a cultura da empresa. Vai mudar muito, cara. Posso falar como que eu fiz essa questão de dados que as pessoas não podem ter acesso? Lá a gente fez basicamente 2 ou 3 fluxos e a depender de quem tu tem acesso ao fluxo que tem os dados que tu pode ver. Então é exatamente isso. Se tu tem os níveis da empresa, né? Então, cada setor vai ter o seu fluxo com os dados que tu já tem normalmente. Então, é assim que a gente faz. Basicamente, a chamada de API que você faz com a sua autenticação vai ser a mesma chamada do MCP que você vai fazer com a sua autenticação. Eu acredito que a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Né? Porque isso a gente já tem hoje. Basicamente, a gente tem que colocar isso numa nova camada. Né? Mas eu acho que é basicamente essa mesma pegada.
E é uma camada lógica, não é uma IA que decide qual autorização que tem. Exatamente, É exatamente. lógica, É o código. lógica, é lógica. Aí o máximo que ela vai responder é: não tive acesso a esses documentos porque eu recebi um qualquer erro não autorizado ou qualquer coisa desse tipo. Vamos para mais uma pergunta para a gente ir para o final, galera? Wesley, a pergunta que é simples sobre esse conteúdo que tu falou no final, né? A pessoa consegue, ela seleciona ali os recursos, seleciona o prompt, né? Só que isso é como você falou, né? Eu entendi que isso é uma operação do usuário. O usuário realmente define o que que ele quer mandar para a IA para ela gerar então informações, diferentemente da tool do MCP, que a IA sabe o que que ela vai consultar, né? O que que ela precisaria consultar dependendo da pergunta, né? Então, assim, existe uma forma de esses recursos ou prompt eles serem também a IA decide fazer isso ou somente. Vamos lá, eu vou te mostrar. Tá. Aqui, ó, se você olhar, resource, quem decide quando usar é o cliente e não o modelo, tá? O Cloud Desktop, nesse caso aqui, tá? Ele tá fazendo eu selecionar manualmente, mas você desenvolvendo o seu software, usando o MCP, se o cara tá numa tela de produtos, por exemplo, você como desenvolvedor do software, você já pode forçar aquele determinado recurso, porque não vai ser o modelo que vai chamar. Tá? Então é basicamente assim que funciona. O prompt, ele já é a ideia que o usuário escolhe, entendeu? Entra com as informações que ele quer para o prompt ser dinâmico e coloca. Então, resources, você escolhe. O prompt, o usuário escolhe. A tool, o modelo escolhe. No caso do Cloud aqui, ele está fazendo eu escolher tudo. Tá? O Cloud está fazendo eu escolher tudo. Entendi. Tá? Mas você, desenvolvendo a sua aplicação, você tem a capacidade de falar, nesse contexto, use esse recurso. Tá? Você tem Eu essa poderia possibilidade. também, no desenvolvimento, eu poderia também escolher pelo usuário o prompt que ele deveria usar, ou não. Isso realmente só faz sentido para o usuário final. Cara, então, é que normalmente prompt, né, é quando o usuário ele tá meio que querendo interagir com uma ferramenta usando templates para ajudar esses tipos de coisa, né? Então, por isso que eu acredito que eles coloquem que é o usuário que escolhe para ele saber o contexto ou coisa desse tipo. Você pode dar uma lista de prompts para ele que ele seleciona e preenche ou traz preenchido, entendeu? Mas a ideia do prompt é para ser algo muito mais, entre aspas, pessoal, algo de uma ação, né, de opção do usuário. Tá? O resource é uma opção que você força para o cara. E a tool é algo que o modelo fala: entendi que eu preciso disso, eu vou chamar essa parada e dane-se. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Entendi, beleza. Deu. Fechou? Galera, então vamos aqui para uma última parte agora, que é para que a gente fale sobre a distribuição, deployment e coisas desse tipo aqui com MCP. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre como que a gente entrega MCP. Como que a gente consegue disponibilizar um servidor. Como que a gente empacota isso. Então, o negócio é o seguinte. O MCP, no final das contas, principalmente quando a gente está falando em STD.io, basicamente é um software que você chama, ele retorna um resultado. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um build aqui no meu Node. Opa, pera um pouquinho que as minhas luzes estão querendo... Eu estou dando um build aqui no meu Node, né? E daí ele gerou os meus arquivos aqui, JS, aqui para mim. Tá? É basicamente isso que está acontecendo. E esses arquivos aqui, JS, eu chamo eles diretamente. Se eu der um node MCP.js, ele vai subir meu servidor MCP. É isso que acontece. Ele roda local na sua máquina quando você está trabalhando com STD.io. É basicamente isso que acontece. Então, a forma de distribuição mais simples de um servidor MCP é ele estar rodando na sua máquina. Tá? Por outro lado, um MCP rodando na sua máquina, ele pode ser algo sacana, né? Ou seja, eu posso ter diversos problemas de segurança se eu pegar um cara malicioso e executar um RM-RF num diretório ou fazer qualquer coisa desse tipo que você não queira. Então,
você tem que tomar muito cuidado ao fazer isso. Existem plataformas, tá, que você pode publicar o seu servidor MCP, as pessoas podem executar esse MCP no site e tudo mais. Eu não quero falar disso agora, mas a forma que eu vejo mais ideal nos dias de hoje para a gente trabalhar com isso é trabalhando com Docker. Por quê? Porque hoje em dia todas as empresas, de forma geral, já abraçam o mundo dos containers, tá? Então, quando você coloca um MCP para rodar dentro de um container, aí você já tem isolamento. Porque os RM-RF ou os dados ali, eles acabam ficando completamente isolados dentro do container, dando muito mais segurança para você ali no seu sistema operacional. Tá? Então, a utilização do Docker, eu acredito que é a grande tendência para você conseguir trabalhar com MCPs daqui para frente, e é o que eu recomendo, pelo menos no momento dessa gravação, trabalhar dessa forma. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Tá? Eu usei o comando docker init, não sei se vocês conhecem, quem tem Docker Desktop, o docker init, ele analisa o seu código, vê que linguagem que você está trabalhando, qual a versão e tudo mais, e ele gera um Dockerfile bonitão aqui para você em formato de produção, tá? Esse é o Docker init que eu gerei. Basicamente, ele trabalha aqui com multi-stage build, então ele executa tudo, trabalha com bind mount no formato de cache, dá o build de tudo, copia os arquivos, gera uma versão base final, e etc. E depois ele roda um comando node dist mcp.js. Tá? É basicamente o que ele faz. Então, quando eu estou chamando o meu MCP agora, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando, tá, o Docker, eu estou chamando o meu container Docker. E aí o jogo muda, porque eu estou rodando tudo isso dentro do meu container. Se você for olhar aqui o meu cursor settings aqui, você vai perceber, tá, que, deixa eu dar um editar aqui nesse meu MCP prompter aqui, ó, esse cara aqui, você vai perceber que eu estou dando um docker run, -rm, -i, e passei a minha imagem do meu MCP aqui que a gente estava testando. Então é basicamente isso, ou seja, subi isso, o meu cursor está com esse cara rodando e eu tenho o meu MCP disponível aqui para rodar dentro de um container. Então, basicamente, isso já vai facilitar bastante a sua vida na hora que você for trabalhar. E uma vez que você tem um container Docker rodando, o que você pode fazer? Você pode estabelecer uma conexão com esse tipo de container. Então, isso, na minha opinião, é a forma mais segura hoje de você executar suas aplicações, porque você está dentro de um container Docker, tá? Então, é a forma como eu recomendo que você trabalhe hoje em dia. Ponto é o seguinte, pessoal. A Docker, ela está com uma iniciativa muito, mas muito forte para a parte de inteligência artificial, tá? Eles têm a parte de runner, inclusive para rodar modelos, utilizando Docker, e eles têm uma iniciativa agora, tá? Que é chamada, tá, de Docker MCP Catalog, tá? E aqui é a ideia por trás desse cara. Isso aqui é um artigo que eles soltaram, e no momento dessa gravação que está acontecendo, a Docker está para disponibilizar o toolkit. Eu sou Docker Captain, então eu tive a oportunidade de ter acesso aos materiais do que a Docker está fazendo em relação a esse trabalho. E eu posso dizer que é uma coisa assim que realmente muda bastante o jogo, principalmente de nós desenvolvedores, para trabalhar com IA e MCP, tá? Então, a ideia principal da Docker aqui é a seguinte, deixa eu aumentar aqui essa tela para vocês conseguirem ver. Esse aqui é um modelo tradicional hoje em dia, como a gente trabalha com MCP, né? Eu tenho o meu cliente, e daí eu preciso de uma tool, então eu chamo um curl, eu preciso de um GitHub MCP, eu preciso do Stripe, eu preciso chamar um banco de dados, ou seja, eu fico chamando um monte de servidor MCP cadastrado, tá? Exatamente o que está acontecendo aqui no meu cursor.
Você vê, eu tenho MCP Prompter, eu tenho esse MCP Docker, eu tenho outro Docker aqui, mas depois eu explico para vocês. Mas basicamente, para cada servidor MCP que eu precise, eu preciso cadastrá-lo aqui. E cada vez que eu executo a minha aplicação, eu já faço a chamada para esse servidor e já estabeleço uma conexão com esse cara. Então eu já tenho recurso sendo utilizado aqui. O que a Docker está fazendo aqui, eles estão criando um catálogo de servidores MCPs. Então, da mesma forma como você tem imagens Docker, você vai ter servidores MCPs Docker que vão estar no formato de imagens, obviamente. Mas a grande sacada deles, do toolkit deles, é a seguinte: ao invés de eu ficar fazendo chamadas para diversos Dockers, perceba que aqui eu estou usando Docker, mas eu estou chamando vários servidores e cadastrando vários servidores de forma manual para o meu MCP. A ideia da Docker é a seguinte: ela vai criar um servidor MCP central, ela vai ter um catálogo de servidores MCPs que você pode ativar e desativar, e você não precisa mais ficar cadastrando esses servidores aqui. Quando você chamar alguma ferramenta que você precisa, essa ferramenta vai bater no servidor de MCP da Docker, a Docker vai ver quais as ferramentas e servidores MCPs que você ativou, vai fazer a chamada para esse MCP e vai te retornar. Então a ideia, ela é genial, porque você agora não precisa mais ficar cadastrando servidor por servidor. Você tem um catálogo que você habilita, que você pode escolher os servidores. Uma outra coisa importante é o seguinte: normalmente, quando a gente usa servidores MCPs, a gente usa muito API Keys, né? Então, se eu preciso acessar o meu GitHub, eu preciso pegar uma API Key e botar a minha bendita da API Key aqui no meu cursor. Porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que passar minhas variáveis, as minhas API Keys. Então, isso aí fica tudo exposto de forma geral, tá? O que a Docker está fazendo é também criando um mecanismo de autenticação ao ponto de que você informe essas keys de forma seguras na hora do cadastro, na hora da seleção desses MCPs. Ele usa o Alt2 para fazer toda a autenticação e você não precisa mais agora ficar com token para lá e para cá, copia para lá e para cá, porque isso fica tudo centralizado aí na Docker. Então, isso aí facilita muito, mas muito a vida, porque a partir de agora você tem um catálogo, você escolhe o que você quer usar e você não se preocupa em mais ficar cadastrando, ficar gerenciando um monte de API Keys, você informa uma vez e acabou. Simples assim como essas coisas funcionam. Então agora não tem chamada de múltiplos caras. Sempre eu chamo o catálogo do Docker e daí, baseado nesse catálogo, ele vai retornar o MCP que eu preciso, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, porque a Docker disponibilizou isso já agora. Vocês podem baixar o Docker Desktop e verem como é que isso funciona. A documentação do toolkit está para sair já agora, tá? Porque a grande sacada vai ser, eu agora quero também colocar os meus MCPs num catálogo meu, para que eu não tenha que ficar cadastrando os meus MCPs manuais, enquanto tem os MCPs oficiais. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui agora com o Docker. Então, o lance é o seguinte: se você for nas extensões do Docker, você tem Manage aqui extensões, o que acontece aqui é que você vai instalar uma expansão chamada Docker MCP Toolkit. Inclusive, teve um update agora nessa extensão. Eu não vou clicar em update para garantir que eu não tenha nenhuma surpresa ou que mude qualquer coisa, mas basicamente vai aparecer aqui para vocês o MCP Toolkit. Quando você clica aqui no MCP Toolkit, você vai ver a busca de vários servidores MCPs. Vários e vários. E esses servidores MCPs aqui, que a Docker agora está trazendo, eles são homologados e verificados pela Docker, ou seja, são oficiais. Então você tem mais confiança
né, de que esses servidores aí eles não são mais maliciosos, é que nem imagens Docker verificadas. Então eles estão fazendo verificações desses servidores MCPs, mas eu acredito que agora já com o futuro você vai poder criar os seus, ter um catálogo seu para você fazer as ativações. Então aqui você tem MCP servers. Uma outra coisa que você tem aqui são MCP clients, porque ele tem integrações com clients disponíveis. Então, por exemplo, ele tem integração com o Cloud Desktop. Quando eu dou um conectar, o Cloud Desktop tem um arquivo JSON. E esse arquivo JSON, o que ele faz? Ele ativa o container do Docker Catalog. O cursor, mesma coisa. Perceba que o meu cursor está conectado. Por que ele está conectado? Quando eu dei um conectar, ele veio aqui e botou isso aqui no meu Docker, no meu MCP JSON do cursor. E isso fez o quê? Com que esse MCP Catalog ele ficasse liberado aqui para mim. Então, uma vez que eu tenho um único container rodando para gerenciar tudo isso, né? E logo eles já vão trazer aqui integrações com OpenAI, coisas desse tipo. Estava até agora há pouco mostrando todo esse tipo de coisa. O que acontece? Você pode chegar nesse catalog aqui e ativar algum cara. Por exemplo, deixa eu pegar, sei lá, do GitHub. Tem um do GitHub aqui para mim. Então eu posso chegar a GitHub Reference, será que ele tem? Aqui ele está trazendo todas as tools que ele tem. E a configuração é o meu Access Token, que eu já está gravado o meu Access Token que eu passei aqui para eles. Perceba que agora eu tenho aqui GitHub Reference. Aqui, eu ativei esse MCP aqui para mim. Uma vez que eu ativei esse MCP, eu não preciso mais agora ficar indo no meu cursor, tá? E verificando e adicionando esse MCP manualmente. Porque se eu ativei pelo Docker, toda vez que eu for precisar, eu já vou ter esses caras aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui com o Cloud. Eu vou fechar, porque o Cloud ele precisa que você reinicie ele, cada mudança que aconteça de MCP. E agora, se você perceber, olha só, ele já tem 29 tools. Muitas dessas tools aqui é em relação ao GitHub, tá? E aqui eu já posso sair utilizando. Deixa eu ver se ele consegue assim. Liste para mim os meus 10 repositórios em ordem decrescente. Será que ele vai conseguir fazer? Meu usuário é Wesley Williams. Vamos ver se ele vai identificar tu. Se ele identificar, eu falo qual que é para ele usar. Olha aqui que ele apareceu para mim. Você deseja usar para buscar repositórios MCP ou MCP Docker? Eu vou falar allow for this chat. E a partir de agora, ele vai tentar fazer essa query aqui para mim. E aqui ele trouxe a lista dos meus repositórios aqui para mim. Vários repositórios privados aqui que vocês não poderiam ver, vocês estão vendo agora nesse momento. Mas, by the way, não sei se vocês perceberam o poder que eu tenho agora. Agora, eu quero um MCP, eu vou no meu Docker, escolho, ativo, e ele já está liberado para mim, para o meu cursor, para qualquer lugar que eu esteja precisando, porque eu já tenho essas ferramentas disponíveis para mim. E eu estou feliz e contente, e basta eu ativar e eu sair utilizando. Isso aí, na minha opinião, muda muito o jogo para a gente que nós somos desenvolvedores. Uma vez que nós somos desenvolvedores e a gente não quer ficar... Porque, galera, eu tenho que admitir para vocês, eu gastei muito tempo ficando em JSON aqui, ó, tenho do Postgres, e fica colocando e etc. Enche muito saco, atrapalha pra caramba. Agora, se você tem um único cara e que você simplesmente ativa ele por aqui, né? E automaticamente a sua IA ela já vai conseguir identificar, porque a grande sacada é a sua IA, o seu modelo, vai chamar o MCP do Docker Catalog, o MCP do Docker Catalog vai entender a intenção, vai ver quais MCPs você tem ativado e vai chamar esses MCPs e devolver. Ou seja, ele é um intermediário, ele é um agregador de MCPs. E daí você tem toda a questão de segurança. Seus tokens não vão ficar voando, porque você cadastra, gerenciado ali pelo Docker, e você não fica mais bagunçando ali com JSON,
e você tem uma facilidade muito grande agora de fazer essas utilizações. Então, isso é muito bacana. A Docker agora ela já está para soltar o manual do toolkit para MCP, e agora, né, o Docker Hub, de forma geral, nós temos agora não só imagens, mas MCP servers que você consegue ter disponíveis para você conseguir trabalhar. E daí eu acredito que, mais uma vez, tecnologia acontecendo. Provavelmente a gente vai ter outras iniciativas de trabalhar com MCP, com outras situações e outras empresas que não sejam a Docker. Existem já iniciativas de repositórios agregados de MCPs, mas eu gostei muito dessa ideia, porque fica muito fácil, você já trabalha com Docker, já trabalha de forma isolada, você tem mais segurança, você trabalha mais com as suas credenciais e você fica ali numa zona um pouco mais de conforto, porque não muda muito o seu workflow, né? Você já trabalha com Docker, você já usa isso o tempo todo. Então, você habilita o que você quer e simplesmente sai utilizando. Então, acredito que essa é uma grande sacada da Docker. Independente se você usar o Docker Desktop ou se você for usar o MCP Toolkit da Docker com o catálogo, eu ainda assim, pelo menos nesse momento, eu recomendo que você faça a entregas dos seus MCPs com uma imagem Docker, porque elas podem ser disponibilizadas num Kubernetes da vida e qualquer coisa desse tipo, para você conseguir fazer as chamadas da forma como você precisar. Então, acho que essa aqui é a grande pegada. E, galera, eu realmente espero que eu tenha conseguido cobrir bastante a ideia de como é que funcionam os servidores MCPs aí na prática. E aqui está a ideia do MCP Toolkit, como eu falei para vocês. Eu tenho o client, nesse caso eu estou dando um exemplo do Cursor, ele se conecta com o Docker MCP Catalog, e esse catalog, ele chama os MCPs que você tem habilitado e retorna para cá. Ao invés do Cursor ter que cadastrar todos esses caras, ele ter que gerenciar todas as chaves, tudo em plain text lá dentro de um arquivo JSON, que é uma baita falha de segurança, uma baita pedido, né, para você ficar perdendo tokens, chaves e coisas desse tipo. Então, eu acho que essa é a ideia, e é isso que eu queria cobrir então aí na nossa aula sobre servidores MCPs aí para você trabalhar tanto no desenvolvimento no dia a dia, tá? Mas também para você ver as possibilidades que você tem agora de implementar na empresa para entregar melhor os produtos que a sua empresa tem, utilizando inteligência artificial de uma forma menos sofrida, porque o MCP ele ajuda bastante nessa tarefa aí de agora só conseguir fazer consultas externas, executações e tudo mais. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. E dúvidas, meu povo? Curtiram? Deu para pegar a ideia? Então, espero que vocês tenham gostado, meu povo. E lembre-se, né? Tudo está mudando muito rápido. Hoje a gente tem uma novidade, amanhã a gente tem outra. As tecnologias estão mudando. Mas os conceitos eles estão ficando os mesmos, né? Hoje é MCP, amanhã a gente já tem modelos de toolkits agora que a Google lançou também, OpenAI com as tools. Então, a gente vai acompanhando esses movimentos no mercado e saiba que conforme eu for tendo, né, tendo insights e algumas coisas que eu estou estudando, eu vou fazer questão aí de sempre poder compartilhar aí com vocês. E, obviamente, né, eu vou trazer e continuar trazendo conteúdos sobre inteligência artificial para ajudar a vida de nós desenvolvedores. Isso é um compromisso que eu fiz aí com vocês para colocar nas nossas pós-graduações. Obviamente, né, não vão ser coisas extremamente aprofundadas, né, porque senão isso seria, sei lá, uma pós-graduação, né, de inteligência artificial, que não é o caso, mas que pelo menos você fique atualizado e entendendo como o mercado e como ferramentas e como os modelos de IA e como você consegue utilizar IA no dia a dia, inclusive para desenvolver. Fechou? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido e
Tem gente falando, queria saber o custo disso. Galera, o custo disso de MCP não muda absolutamente nada. O custo vai ser tokens utilizados, entendeu? Isso, o MCP não muda absolutamente nada. Você vai começar a usar IA, você vai gastar tokens, você vai pagar a conta, e o que você vai ter que saber fazer sempre é escolher o melhor modelo para o melhor caso de uso, para o caso de uso que você tem. Conta vai chegar, porque é um serviço que faz parte do processo. Fechou? Maravilha, galera? Então, espero aí, galera, que vocês tenham curtido. Tenham uma noite abençoada, que vocês descansem bastante. Amanhã a gente está chegando no meio da semana. Espero que vocês consigam estudar um pouco mais sobre todos os assuntos que vocês estão vendo aí na pós. Fiquem antenados também aí no canal do YouTube, nos conteúdos que a gente pôs. Espero que vocês curtam também. Uma observação também aí para vocês. Nas últimas 2 semanas, nós estávamos com um problema que era intermitente junto com a nossa CDN, né, para a entrega dos nossos vídeos, e muitas pessoas estavam reclamando de vídeos travando. Nós fizemos uma task force muito forte com a nossa CDN, eles identificaram problemas de distribuição fazendo o trace para as zonas de disponibilidade no Brasil. Então, eles fizeram um redirecionamento. Então, aparentemente, está tudo ok, a gente está acompanhando de perto. Então, se você estava tendo qualquer tipo de problema com travamento ou coisas desse vídeo assim, volte a testar, volte a estudar normalmente. Aparentemente está tudo ok. Se você tiver qualquer problema assim, deixa a gente saber, porque a gente consegue tentar analisar caso a caso e dar mais informações para eles, caso eles precisem de mais informações, tá bom? Então, pessoal, grande abraço aí para vocês, muito boa noite e espero que vocês tenham curtido a aula aí de hoje. Um abração, tudo de bom e é isso aí, meu povo.